esse é o programa Saúde e Bem-Estar, aqui no canal Viver Brasil, e hoje a gente vai abordar um tema que é muito corriqueiro e que existem muitas dúvidas dentro da cardiologia. Nós vamos falar de embolia pulmonar, nós vamos falar de infarto, nós vamos falar de doenças valvares, e para isso a gente trouxe alguns especialistas aqui que vão esclarecer para a gente vários tópicos aqui nessa área. Primeiro, a doutora Marina Fantini, ela é coordenadora da cardiologia pediátrica e do programa de ECMO da Rede Mater Dei de Saúde. Calma que nós vamos explicar para vocês o que é ECMO também. E aqui do meu lado, o Lucas Lodge, ele é mestre, doutor em medicina pela UFMG e coordenador da cardiologia intervencionista da Rede Mater Dei de Saúde e do HC, do Hospital das Clínicas aqui da UFMG. Eu sou o Breno, clínico geral aqui em Belo Horizonte, atuo lá na Rede Mater Dei de Saúde. Gosto de falar que eu sou pai da Malu e da Bebele e casado com a Camila. Isso é a parte mais importante do meu currículo. E coordeno a equipe de Clínica Médica 5 da Rede Mater Dei. Então, a gente gostaria de agradecer à Rede Mater Dei de Saúde, e o canal Viver Brasil, por ter essa oportunidade de trazer alguns temas, esclarecer alguns temas da área de saúde, trazer conhecimento para vocês da forma mais simples e didática possível. Para quem não assistiu, a gente está nos canais 9 e 527, 527 HD da Claro, NET, e também no YouTube, no canal do YouTube do canal Viver Brasil. Bom, nesse primeiro bloco a gente vai abordar a embolia pulmonar. O que é embolia pulmonar? E aí eu gostaria de começar com o Dr. Lucas para explicar para a gente da forma mais tranquila possível, o que seria embolia pulmonar. Lucas, bem-vindo. Obrigado, Breno. Prazer estar aqui. Embolia pulmonar nada mais é do que quando o coágulo se aloja numa artéria do pulmão ou várias artérias do pulmão. Normalmente esses coágulos eles vêm de veias da perna, que é o que a gente chama de trombose venosa profunda. E ele pode viajar, ele viaja ao longo do corpo, se ele se soltar da perna, ele viaja até chegar, passando ali pelo coração, até chegar nos pulmões, então causando essa embolia pulmonar, que pode ser muito grave em alguns casos. Então é um diagnóstico às vezes difícil, Lucas? A gente que está no dia a dia, a embolia pulmonar, ela às vezes é um diagnóstico complicado. Marina, você queria comentar também um pouquinho sobre embolia pulmonar, algum tópico aí que te chama a atenção? Sobre a embolia pulmonar no plano do adulto é bem isso, Primeiro, obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite para participar. Então, pensando no adulto, essa história da TVP, dos hábitos ruins de vida, tabagismo, enfim, falaremos sobre isso, são variáveis relacionadas à TEP. No plano pediátrico, a gente tem outras variáveis que interferem, que aumentam a incidência de TEP, que é o tromboembolismo pulmonar na criança. Então, a presença de cardiopatias congênitas, a presença de invasões, catéteres dentro de alguns vasos, fazem com que o estado de hipercoagulabilidade apareça, esses coágulos se formam e navegam aí pelos vasos até serem impactados no pulmão. Então, também é uma doença da criança, Não é só uma doença do adulto. Muito bom, é de um jeito bem simples, gente, que é o que eu costumo explicar para meus pacientes o que seria a embolia pulmonar. O coágulo, que é como se fosse essa casquinha que dá quando a gente machuca, só que ela acontece dentro da veia da pessoa. Então, forma-se esse coágulo ali dentro, igual o Lucas explicou aqui com muita precisão, geralmente nas pernas, e esse coágulo, ele se solta ali da perna e sobe e vai agarrar lá no pulmão. E agarrando lá no pulmão, o pulmão não recebe o sangue que ele precisava resolver. Então tem muita dúvida também, Lucas, a diferença aí da embolia pulmonar para o infarto. Tem gente que embolia pulmonar é igual ao infarto, é diferente? Porque normalmente o infarto ele é causado por um trombo que acontece ali mesmo do coração, ele não sai de outro lugar, até pode sair de alguma outra artéria e chegar ali, sair do coração e chegar ali nas artérias que irrigam o coração. Mas aí no caso do infarto, essa trombose, esse coágulo, ele se forma lá mesmo, mas é a mesma coisa porque a gente vai ter na embolia pulmonar também um infarto pulmonar. Então é um infarto do miocárdio, que é o músculo do coração, e o outro é um infarto do pulmão. Só que o tromboembolismo pulmonar
Não, ele vem de outro lugar normalmente, ele não é criado no pulmão, mas é basicamente a mesma coisa. Bacana. E aí a gente vai diferenciar um pouquinho, gente, do adulto e da criança para a gente entender. Então, dentro da embolia pulmonar, como já ficou claro, a gente pode ter embolia pulmonar muito simples, pequenininha, e o pulmão consegue absorver aquilo ali, não vai trazer tanta repercussão às vezes para o paciente, como embolias pulmonares maciças, que pode levar o indivíduo até a morte, inclusive. Tá? Então, é uma doença que tem um espectro muito grande. E aí eu queria saber do Lucas, inicialmente, os fatores de risco aí, o que pode predispor à embolia pulmonar? O que a gente tem de fator de risco aí que a gente poderia pontuar, identificar e talvez até prevenir? Basicamente, a gente tem que entender que a trombose nas pernas, né, ela ocorre primeiramente por causa de uma estase, né? O sangue está parado ali e a gente tem que entender o que está fazendo esse sangue ficar parado, né? E também por uma hipercoagulabilidade, ou seja, o organismo está mais sensível ali, está coagulando, formando esses coágulos com uma facilidade maior. Então, a gente entendendo esses estágios ali, a gente vai conseguir saber as doenças que causam. Então, se o sangue está parado ali muito tempo, lembrando que os músculos da perna é o coração da perna, né, que ele faz bombear esse sangue de volta ali para dentro do coração. Então, se o músculo não está mexendo, é porque ele está parado. Então, ou seja, quando o paciente está acamado, né, ou imobilizado, seja por uma grande cirurgia que ele fez, normalmente cirurgias ortopédicas, cirurgias abdominais muito grandes, ou por doenças tipo insuficiência cardíaca, o coração está mais fraco, também o sangue ele passa pelo corpo com uma lentidão maior, isso a gente vê também na parte pediátrica que Marina vai falar daqui a pouco, ou então por uma hipercoagulabilidade, né, que eu tinha falado, que então pode ocorrer em algumas doenças, até mesmo na gravidez. Então a gente tem o cigarro, a gente tem o anticoncepcional, a gravidez e algumas outras doenças, o câncer, né, causando então uma coagulabilidade maior que pode então levar a essa trombose na perna e aí na hora que o coágulo pode se soltar e o caminho dele é chegar até o pulmão. Tem outro ponto importante que o Breno gosta muito de falar sobre esse assunto, né? Pensando assim na história da TEP, que então é o sangue passando devagarzinho, o estado de hipercoagulabilidade e um sangue um pouco mais viscoso, a desidratação também é um fator de risco. Bem lembrado, Marina, bem lembrado. De TEP, sim. É algo que a gente vê corriqueiramente, assim, né? Sim, trombose, pacientes que fazem, por exemplo, atividade física extenuante, não se hidratam adequadamente, o risco aumenta. E colocando aqui, acrescentando um pouquinho o que o Lucas falou, a questão da parte genética. Então, ele tocou em alguns pontos aqui que são importantes. Se você ficar, por exemplo, viagem muito longa, você está parado dentro do avião muito tempo, ou dentro do ônibus muito tempo, ou no computador muito tempo, isso pode trazer um risco maior para você de trombose. Se você tem um componente genético, se coloca nessas posições e ainda fuma e usa anticoncepcional, você está parecendo aquela bomba relógio para ter uma embolia pulmonar. Então, assim, cigarro e anticoncepcional, gente, se você é mulher, usa anticoncepcional e fuma, cuidado, mesmo sem histórico na família, o sangue fica muito mais grosso, vamos dizer assim, que é o tempo que a gente costuma usar, né? Então, assim, nessas situações, a chance de você ter uma trombose e, consequentemente, uma embolia é muito grande. Marina, nas crianças, você já pontuou um pouquinho, nas crianças, quais seriam esses fatores de risco? Como que a criança faz vai ter TEP, né? Por que criança faz TEP? É um outro jeito de pensar. Então, as cardiopatias congênitas, eventualmente, elas causam fluxos muito turbulentos ali dentro do coração e nas estruturas que chegam e que saem do coração. Essa turbulência do sangue também é um fator de risco para a TEP. Então, a gente já teve alguns casos, né, com o Lucas ali na hemodinâmica, de ter que tratar uma obstrução em alguma artéria pulmonar e ter que colocar um stent, aquilo ali vira um ambiente de muito turbilhonamento de sangue, propicia a formação ali dos coágulos e os quadros de TEP. As invasões, a pouca mobilidade do paciente no leito, né, às vezes as crianças críticas ali no pós-operatório, que estão com um estado de coagulação super exacerbado, são fatores de risco também para a TEP, para os quadros de tromboembolismo pulmonar. Perfeito. E agora a gente pode falar sobre o diagnóstico, né?
que o paciente sente. Nas crianças às vezes fica mais difícil, né? A gente já pode abrir com você, o que as crianças têm, quais sinais que elas apresentam que surgiram em embolia pulmonar. Diferente do adulto, né, que às vezes refere um pouco de cansaço e te traz que a perna está doendo e etc, que você faz já um link para pensar em TEP. Na criança não, a criança eventualmente muda o padrão respiratório, ela fica mais taquipneica, tem uma queda da saturação. Saturação é aquele tanto de oxigênio que a gente mede na pontinha do dedo e às vezes a gente pega uma saturação mais baixa. Criança que não tolera o esforço, então o pequenininho que está mamando não consegue mamar como mamava antes. Então são pistas assim que a gente tem do ponto de vista da semiologia para pensar em TEP, né? E muito envolver a criança como história pregressa, quem que é aquela criança, qual que é o estado dela atual, o que ela fez, ela foi cirúrgica, ela não foi, para a gente pensar em TEP. Perfeito. E Lucas, no adulto, o que o adulto apresenta? Quais os sintomas mais comuns aí de embolia pulmonar? Olha, não é raro a primeiro sintoma ser dor no peito. Então, você já falou isso, né, de diferenciação com o infarto. Muitas vezes ele chega com dor no peito mesmo. Então, é uma coisa que a gente precisa de diferenciar ali de outras patologias, como até o mesmo infarto. Às vezes a gente vê ele um pouco com falta de ar, às vezes nem tanto, às vezes não é uma sensação, mas ao exame a gente vê que a respiração está mais rápida, ele não está tão ofegante, mas ela está mais rápida. A saturação também, às vezes, né, do oxigênio está mais baixa. E, às vezes, a gente avalia a perna e vê, ou, às vezes, o paciente está com dor em uma das pernas, às vezes não, às vezes é só um inchaço. E por esse inchaço, o empastamento aqui na panturrilha, a gente já pode suspeitar de uma trombose que está levando também a essa alteração. Taquicardia, né, às vezes o paciente sente essa palpitação e a gente vai ver o pulso, a frequência cardíaca está mais aumentada. Isso é importante, gente, porque são sintomas, vocês estão vendo que são sintomas meio inespecíficos. Várias doenças podem causar, às vezes, falta de ar, pode causar dor no peito, igual o Lucas citou do infarto, né? Você pode ter alterações de esôfago que podem dar dor no peito, e a embolia pulmonar é uma delas, que pode dar dor no peito também. Ah, mas toda dor no peito é infarto ou embolia? De jeito nenhum. Para isso você precisa ser avaliado. Não tem um exame, tem alguns exames mais que a gente vai comentar agora, específicos, mas o exame isolado, ele às vezes não vai ajudar, ele vai servir mais para atrapalhar do que ajudar, e aí você tem que juntar com a história clínica do paciente. Não adianta querer dar diagnóstico de embolia pulmonar sem ter recursos e sem conversar com o paciente, por isso que é fundamental essa avaliação médica. Na dúvida, tem que avaliar. Tem uma frase interessante do meu pai é médico, um abraço para ele, Márcio Vieira Gomes, cardiologista, né, colega aí do Lucas e da Marina. O que acontece? Ele falava o seguinte, fala até hoje, está bem, graças a Deus. Se você suspeitou da embolia, ou você trata ou você afasta. Como que a gente vai afastar? Como que a gente vai dar o diagnóstico da embolia pulmonar? Mas antes do diagnóstico eu quero trazer uma outra história sobre TEP, que os dois aqui estão sendo super otimistas, né, com quadros leves de TEP, mas tem a TEP que pode ser extremamente maléfica e causar ali um choque cardiogênico franco. O que é isso? O ventrículo direito é a bomba que tem que mandar o sangue para o pulmão. Se a gente tem um coágulo muito grande, com impactação ali no caminho desse sangue, o ventrículo direito entra em falência, ele não consegue exercer aquele papel, ele contrai e não consegue mandar o sangue para o pulmão. Qual que é o desfecho disso? Uma insuficiência cardíaca aguda do lado direito com uma repercussão clínica violenta. Assim, o paciente entra num choque cardiogênico e pode causar até a morte do paciente. Então, esse é um quadro extremo de TEP, não raro, né, dentro do nosso ambiente hospitalar. Sim. E aí, como que a gente dá esse diagnóstico? Mariana lembrou muito bem que às vezes ele já abre com um quadro muito grave, mas às vezes a gente fica na dúvida ali do que é. Nem sempre ele é tão claro assim. E às vezes a gente precisa, inicialmente, de um exame físico, né? Diferenciar, se ele tem dor no peito, temos que diferenciar do infarto. Então, a primeira coisa que a gente faz na hora que chega, o médico examinou, teve essa dúvida, eletrocardiograma, descartou ali um infarto mais grave, vamos alguns exames de sangue, raio-x de tórax, que a gente pode ter uma noção. Um dos exames de sangue que a gente acaba usando para descartar ou não é o dímero D,
né, que vai avaliar qualquer coágulo que tem ali no organismo, ele detecta ali, ele aumenta. Então, não necessariamente é um coágulo no pulmão, mas se ele vem negativo, você já fica um pouco mais tranquilo. Se ele vem positivo, pode ser outras coisas também. E o exame definitivo mesmo vai ser a angiotomografia do pulmão, que a gente vai fazer para descartar. Então, não tem como saber isso em casa. Começou a passar mal, uma falta de ar súbita, dor no peito, esse inchaço na perna, né? Isso a gente precisa de ser avaliado por um médico, de preferência com mais urgência, para o médico sim escolher o que precisa ser feito, né, de exame. Perfeito. E o tratamento? Como é que a gente trata a embolia pulmonar? Porque você tem um coágulo, um trombo ali dentro do pulmão. O que a gente faz para resolver isso? Mariana já começou falando um pouquinho, vou começar do caso mais simples e até a gente chegar nos casos mais graves. Primeira coisa, a gente fez o diagnóstico, a gente precisa de um repouso. Se o paciente está com oxigênio baixo, a gente precisa de dar oxigênio, e aí depende do que ele vai precisar, alguns com catéter nasal até uma intubação, no caso de casos muito graves, né? Mas, e repouso, né? Porque normalmente isso vem de uma trombose na perna, então a gente precisa de repouso para esse trombo não sair de lá agora, e anticoagulantes, né? Para diminuir o risco dele soltar mais trombos e ir alojar em outros lugares no pulmão. Bom, isso são os quadros mais simples. Dependendo do caso ali, ele pode até ser avaliado para uma possível alta, mas a gente, a partir daí, vem com casos mais graves, desde a gente separa em riscos, né, riscos de um desfecho pior, né, e aí esse que eu falei agora seria o tratamento de um risco baixo. É um risco intermediário, a gente pode chegar assim, já está tendo algum comprometimento do coração, mas não uma falência completa, mas a gente tem então ali algumas alterações que falam que esse paciente pode evoluir pior, tem um risco pior de ter mais sequelas no pulmão, até mesmo no coração. Então a gente pode lançar mão também de alguns catéteres, e isso a gente faz na hemodinâmica, de retirar esse coágulo de onde ele está no pulmão, e a gente tem experiência com isso no hospital, de muito sucesso aí de pacientes que melhoraram muito. Casos mais graves, aí a gente já entra no paciente que a Marina falou, de um choque cardiogênico, alguma coisa que a gente vai lançar mão de anticoagulantes mais fortes, que a gente chama de trombolíticos, que eles vão não só impedir que outros trombos se formam, mas eles também vão tentar dissolver os outros trombos. E aí eu vou deixar a Marina falar um pouco mais desse paciente mais grave. São muitas as frentes assim, para a gente encarar um paciente com TEP, né? Então, desobstruir a via é o caminho. Como que a gente vai fazer isso? Que são elas. Então, vai tirar de uma forma mecânica, vai fazer uma trombólise química, vai só anticoagular o paciente. Mas e quando ele não tem tempo de esperar esse trombo se desfazer? Porque o coração está muito cansado, não está dando conta de manter a sua contratilidade. Aí a gente pensa no extremo do tratamento de TEP, mas que precisa de estar sempre no nosso pensamento, que é a ECMO, né? Breno me perguntou assim, fala um pouco do que é a ECMO. Então, ECMO é a sigla para oxigenação por membrana extracorpórea. É uma terapia invasiva, de alta complexidade, mas que a gente consegue, de uma certa maneira, substituir a função do coração e do pulmão por um período momentâneo. Assim. É uma terapia, então, de suporte que a gente usa por um tempo curtinho, enquanto a gente está correndo atrás do prejuízo de tratar a doença de base. Então, no quadro da TEP, a gente coloca uma ECMO que a gente fala que é tipo veno-arterial, substitua a função do coração e do pulmão, tira um pouco do sangue do lado direito, devolvo lá do lado esquerdo, então eu pulei o coração e pulei o pulmão, já devolvo um sangue cheio de oxigênio, dou uma desafogada no ventrículo direito, consigo fazer uma perfusão do corpo com o sangue cheio de oxigênio, até que o Lucas resolva o meu problema lá na hemodinâmica para desimpactar essa via que está obstruída pelo coágulo. Na hora que a gente consegue desobstruir, a gente começa a pensar nesse desmame da ECMO e os resultados são incríveis.
Então, assim, a ECMO hoje, pensando na fisiopatologia da TEP, faz parte do arsenal terapêutico de enfrentamento. A gente precisa de ter ECMO para tratar quadros graves de TEP. Salva vidas. Já salvamos algumas, né, Lucas? Já algumas. Perfeito. Bom, gente, agora eu chamar o intervalo, a gente vai para o intervalo e para vocês levarem para casa, embolia pulmonar, cigarro, anticoncepcional, histórico na família, se alguém já teve trombose, já teve embolia pulmonar e viagem longa, longos períodos sentado, cuidado. Isso são fatores de risco muito importantes para ter embolia pulmonar, que vai de um quadro, às vezes, simples, que você nem dá o diagnóstico, até a morte do indivíduo. Então, cuidado com a embolia pulmonar aí, tá bom? Um abraço. Um abraço.